Os astecas e germânicos, Mau-Maus e os esquimós, heróis homéricos e nós. A atividade física é muito bom, né? Mas pode sobrecarregar suas articulações. Corrida, né? Ficar levantando peso e tal. Mas quem sabe disso é a doutora que está aqui comigo hoje, que é a doutora Rita de Cássia Salrani Ferrari. Ela é médica geriatra, formada pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né? E vai nos falar um pouco sobre esses problemas das articulações, as artroses, né? Doutora, tudo que ataca a articulação é artrose ou é artrite? Boa pergunta, Isabel. Isso daí é, na realidade, uma dúvida muito comum dos pacientes. A artrose, antigamente ela era chamada de artrose, porque se pensava que era uma degeneração da cartilagem. Hoje em dia, se sabe que essa degeneração ela tem uma causa inflamatória. Daí vem o nome artrite. Então, a artrose e a artrite, na realidade, é a doença mais prevalente reumatológica que existe. E é totalmente diferente da artrite reumatoide, que, na realidade, os pacientes conhecem como reumatismo. A artrite reumatoide é aquela doença que deixa a mão deformada, bem inchada, né, a vermelha. É uma doença autoimune totalmente diferente da artrose. O que é muito mais comum? Artrose ou osteoartrite. Agora, a artrose é um privilégio das pessoas mais velhas? É o que se pensava antigamente. Hoje em dia se sabe que não. Então, dependendo da atividade física, né, se sabe que tudo em excesso é prejudicial ao organismo. Até o amor, né? É verdade. E se sabe, na realidade, né, você começou a fazer muita corrida, as articulações com muita sobrecarga, muita musculação, nada que é em excesso é extremamente saudável ao organismo. Aí se começou a perceber que pessoas de 30 anos já apresentavam sintomas de osteoartrite ou artrose, principalmente no joelho. Isso se deve a muita corrida, muita atividade física que dá uma sobrecarga nas articulações. Então tem como, na realidade, não é mais uma doença só de idoso, não é privilégio do idoso. 30 anos você já vê casos. Ela tem volta, ela tem... Vamos começar por outra coisa, ela tem prevenção, quer dizer, se eu fizer uma quantidade mais certa de exercícios ou uma frequência mais certa, eu vou conseguir evitar a artrose? Exatamente, isso é muito importante, por isso que é extremamente importante um paciente que vai fazer atividade física, ele ser orientado pelo médico do esporte, orientado pelo personal que vai orientar as atividades físicas, para não haver essa sobrecarga. Mas vamos supor que esse paciente de 30 anos, ele já começou as atividades físicas e já houve a sobrecarga. Existe prevenção? Existe sim uma maneira de retardar a progressão dessa doença. Hoje em dia, a medicina evoluiu muito. Então, antigamente, eu poderia dizer, não existe. Agora, de uns 10, 15 anos para cá, já existe como retardar essa progressão da doença. E como? A medicina veio evoluindo, né? Hoje nós temos, de uns 10, 15 anos para cá, surgiram os condroprotetores. O que são os condroprotetores? Quando você tem articulação, o que faz a articulação e a cartilagem? Você movimenta, né? Um osso entra em atrito com o osso de baixo, né? E isso provoca o desgaste da articulação. Precisa ter uma lubrificação entre esses ossos para evitar o atrito. Então, há uns 10, 15 anos atrás, surgiram os primeiros condroprotetores. O que eles faziam? Eles protegiam o desgaste da cartilagem. Então, com isso, começou a haver uma certa prevenção do desgaste nas articulações. Mas espera aí, isso é um medicamento? Isso é um medicamento e hoje em dia surgiu a grande novidade, é o colágeno hidrolisado. Essa é uma novidade de agora, recente. Mas essa já é mais para o tratamento, né? Não, também é para prevenção. Também para prevenção. Também para prevenção e para o tratamento. Então, os condroprotetores, eles atuam dessas duas maneiras.
prevenindo a progressão da doença e também tratando a sintomatologia da artrose. Pelo menos dá para fazer atividade física, mas não exagere sempre. Bom, por falar em exagero, aqui tem um exagero de livros sempre nesse programa. Então, vamos lá, vamos falar de um deles. Cultura e psicanálise no século XXI, onde tudo acontece. Um livro da Giovanna Bartucci, né, que é psicanalista, ensaísta, professora e doutora em teoria psicanalítica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá vendo? Super bacana, lindas ilustrações, tudo muito legal mesmo. Então, você tem aqui um livro realmente muito interessante, o Divã na TV, entre os reality shows e a dramaturgia, né? E por aí vai, ó, sublimação e processos de subjetivação entre a psicanálise e a arte contemporânea, sujeito contemporâneo, já deu para sentir, né? Então, é isso, onde tudo acontece, da Giovanna Bartucci, pela editora Civilização Brasileira. Karl Popper nasceu em 1902, morreu em 1994. Ele é considerado um dos filósofos mais importantes, se não o mais importante, quando o tema é ciência. Então, tá aqui um lançamento super bacana para você, da editora Cultrix, do Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Muito bacana mesmo. Se você quer se aprofundar no tema, é imperdível. Da editora Cultrix, A Lógica da Pesquisa Científica, A Donzela e a Rainha, a História Secreta de Joana d'Arc, de Nancy Goldstone. A autora é uma estudiosa apaixonada pela Idade Média, né? E ela mostra aqui a história secreta mesmo da Joana d'Arc, porque por trás da santa guerreira aqui existia uma outra mulher muito poderosa, que era Yolanda de Aragão, rainha da Sicília. Bom, né, são dessas histórias que a história não conta, principalmente quando se trata de mulheres, né? Que aí se faz a história quase invisível, a história das mulheres. Eu devorei, você não pode perder. A Donzela e a Rainha, a História Secreta de Joana d'Arc, Nancy Goldstone, um lançamento da editora Selman. Bom, doutora, quer dizer então que ninguém precisa ficar morrendo de medo de exagerar na atividade física, bem orientada, a gente não vai ter problema? Bem orientado, tem tratamento, né? O que nós precisamos saber? Hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida, é muito difícil você encontrar alguém que não tenha artrose, né? Por quê? Porque é uma doença que é altamente prevalente. Para ter uma ideia, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, de uma população com osteoartrite de joelho, né? Que também é uma das articulações mais acometidas. 37% da população acima de 50 anos tem osteoartrite de joelho. Acima de 70 anos, mais de 60% vão ter osteoartrite. Então, assim, osteoartrite, na realidade, é uma condição de desgaste da articulação que provoca a inflamação. O que nós temos que fazer é retardar esse aparecimento. Então, com o aumento da expectativa de vida, mais doenças podem ocorrer, né? Esse é o ponto negativo. Qual o ponto positivo? Existe tratamento para prolongar o aparecimento dessa doença e também para minimizar as dores que elas podem causar. Ok, mas sobre tratamento, só no próximo Só Saúde. A doutora vai continuar aqui comigo, a gente vai continuar gravando e na semana que vem o tratamento. Até lá. Hebreus, romanos e zulus, ETs, astecas e germânicos, Mau-Maus e os esquimós, heróis homéricos e nós.